Olá, bom dia. Passei aqui para a gente fazer uma reflexão de como está o comportamento do ser humano em pleno século XXI. Então, o que acontece? O ser humano, em pleno século XXI, onde a tecnologia avançou, onde a ciência triplicou, mas, em contrapartida, o mal também triplicou no coração do homem. E o resultado é que nós estamos vivendo uma pandemia de ódio. Sim, uma pandemia de ódio no coração do homem, no coração quebrado, afastado de Deus. Isso é notório pelas notícias, pelas informações, pelos critérios que nós observamos no comportamento humano, nas atitudes do ser humano. Então, o ser humano está impregnado do alto da sua cabeça à planta dos pés, de um ódio sem precedentes. Um ódio que é destilado a toda hora e a todo instante. Nós vemos isso em forma de maldade em várias categorias. Nós vemos isso em forma de maldade de todas as formas em que o ser humano pratica. Então, as pessoas são odiadas pela sua religião, pela sua cor, pelo local onde nasceu, ou seja, a sua região de nascimento. Enfim, se eu fosse citar aqui, teria uma infinidade de oportunidades em que o homem se aproveita para destilar o seu ódio de classe. Então, o ser humano ele está impregnado com ódio. O tecido social humano está impregnado pelo ódio. E isso, nós sabemos que é fruto de uma geração, aliás, de várias gerações. Passaram-se séculos, passaram-se milênios, passaram-se anos, e o ser humano, infelizmente, ele não se deixa lapidar pelo caráter de Deus. Ele não se deixa lapidar pela sabedoria do alto. Então o que acontece? O ser humano ele se excluiu da sua vida espiritual. Simplesmente ele assumiu uma posição de animal irracional. E agindo assim, ele não lembra que tem alma, ele não lembra que tem Deus, e vive pior do que os animais irracionais. Porque os animais irracionais, eles só atacam na cadeia alimentar, quando eles sentem fome, e só atacam também quando se sentem ameaçados para se defenderem. Ora, essas duas coisas, os animais, mesmo irracionais, selvagens, não correm, não oferecem muito risco aos homens. E ao contrário, hoje os homens oferecem um grau de risco muito grande para a humanidade, para com o próprio homem. Como volto a dizer, tudo isso é fruto de uma sociedade embrutecida pela falta de Deus, pela falta de critérios divinos, pela falta de obediência às leis celestiais que o Senhor estabeleceu,
Então o homem sem Deus, ele se torna um ser tão patético, tão ridículo, e ao mesmo tempo uma ameaça tão grande como nós contemplamos neste presente século. Então, desde que o mundo é mundo, que sempre existiu maldade, a partir do momento em que o homem caiu no Éden, desobedeceu ao Senhor, abriu-se um portal no lado espiritual, abriu-se um portal em que Satanás, mesmo derrotado, como o Senhor Jesus o derrotou na cruz do Calvário, mesmo assim, o homem, através da sua vida de pecado, de libertinagem, continuam abrindo portais para que o inimigo, na área espiritual, venha a concretizar os seus objetivos, os seus propósitos, usando o próprio homem. Porque é assim que as trevas faz. Satanás e seus anjos são seres legalistas. Eles recebem legalidade para agir, para pôr em prática as suas tríades malignas, que é roubar, matar e destruir. Se o homem fechasse as portas, se o homem se convertesse, se o homem não desse lugar a esse tipo de coisa, jamais o inimigo teria força, jamais o inimigo conseguiria entrar na esfera material e fazer tanta destruição. Mas o que contemplamos é um quadro bem diferente, bem horripilante, um quadro que nos deixa perplexos, pois quem conhece a palavra de Deus sabe que tudo está na área espiritual. O ponto de partida é a legalidade que os homens dão, abrindo portais para o inimigo se saciar, matar a sua sede de vingança, matar a sua sede de destruição, porque ele odeia a raça humana de forma geral. Ele não odeia uma pessoa só, ele odeia o ser humano de uma forma geral. Então ele, recebendo a legalidade dos homens, pela vida de pecado, pela vida de libertinagem, porque não estão nem aí para Deus, conseguem dar essa legalidade e o inimigo age legalmente, por incrível que pareça. Ele age na legalidade, age legalmente, porque os próprios homens abrem as portas e os portais espirituais para que o inimigo venha e se introduza nos homens, possua os homens e os domine e os faça instrumentos seus. É assim que acontece. Se você não tem conhecimento de Deus nem da sua palavra, a partir de agora você está ciente. Você está ciente, porque não é possível que você não entenda. Porque eu falei de uma forma explícita, esmiuçada, tudo dentro da palavra de Deus. Pois é assim que acontece. O homem, como eu disse, desde a queda lá no Éden, abriu-se portais. O pecado, ele abrangeu uma coisa tão terrível que toda a área celestial foi atingida. E é isso que acontece. Estamos vendo os frutos. Estamos vendo como o inimigo opera. Debaixo do nosso nariz. Não podemos negar isso, porque ele faz isso a toda hora e a todo instante, debaixo do nosso nariz. Ou não é? Ou nós estamos vendo uma guerra terrível, onde o ser humano se torna atroz, faz atrocidades, se torna um demolidor, pega 40 crianças, mata, degola. Isso é o quê? É o ser humano que faz isso? Não. A natureza humana, ela não tem essa capacidade.
Mas, como eu disse, quando o homem caiu lá no Éden, abriu-se os portais da desobediência, através do pecado da desobediência, abriu-se os portais. E o pecado da desobediência continua proliferando, dando vez a Satanás, dando vez e voz. Porque os homens que fazem isso estão possuídos por legiões malignas. Não é só um espírito, não, são legiões malignas. Então o ser humano, ele está, como eu disse, totalmente dominado, da cabeça aos pés. Quando o homem faz esse tipo de atrocidade, não é o homem em si, mas sim entidades que o possuem. E o pior, depois que o inimigo possui, usa os tais, dá o golpe de misericórdia e leva para o inferno. Vai junto com ele. E assim no dia da destruição, aquele grande dia que nós conhecemos através da Bíblia, chamado grande dia do juízo final, tudo será destruído. Aqueles que se prestaram esse papel ridículo de dar vez a Satanás e se colocou à disposição para ser usado pelos tais, pagarão um preço muito alto, serão destruídos juntos com ele. Porque a partir do momento que o homem faz isso, ele se torna anjo do mal, se torna um ser totalmente brutal. E é desta forma que estamos vivendo, e é desta forma que a vida real nos mostra as peripécias, as maldades e o modus operandi das trevas, através do próprio homem. Porque Satanás não usa uma vaca, não usa um boi, não usa um cachorro, até porque eles não têm intelecto. Eles não têm intelecto. Satanás usa aqueles que têm intelecto, porque ele vem e domina. Ele se arvora e passa a ter o domínio total da mente, do corpo e da alma. Então, corpo, alma e espírito estão sob o domínio das trevas. E é por isso que continuo dizendo, estamos vendo os frutos e os modos operantes das trevas no homem, como simples instrumento do mal. Então, só esperamos que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo venha a nos abençoar cada vez mais. E oremos para que não sejamos instrumentos das trevas também. Oremos para que não sejamos destruídos por esses instrumentos malignos, por esses homens possuídos. Oremos para que Deus nos dê grandes livramentos, porque só Deus pode nos livrar e guardar. Porque a guerra, o Senhor diz na sua palavra, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra as potestades do ar, que se arvoraram no homem, e que hoje os possui com domínio completo, corpo, alma e espírito. Então oremos para que Deus nos liberte, nos livre e guarde de todo mal. Enfim, que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como nos céus. Porque é o que está faltando. Os homens se afastaram de Deus, hoje são simples instrumentos do mal, a serviço das trevas. Então está aí dado o recado. Está aí, se você não sabia, fique sabendo. É assim que opera as trevas, é assim que as trevas fazem. Através do próprio homem, que se tornou o ser mais demolidor e destruidor deste planeta e do universo. Louvado seja Deus. Fiquem todos com Deus e oremos para que o Senhor esteja sempre conosco e não nos deixe cair na tentação, mas sim nos livrar de todos os males, agora e para todo sempre. Pois só assim estaremos livres, só assim estaremos guardados debaixo da potente mão de Deus. Fiquem todos com Deus e que Deus em Cristo nos abençoe rique e poderosamente, em nome do Senhor Jesus.